sei que você está cansada de uma agenda lotada, sobrecarregada, que você não consegue ter tempo nem para si, para sua família, que você vive no atendimento direto ao teu cliente e você quer escalar o seu negócio, pensando a longo prazo, o que você quer para sua vida. Seja bem-vinda à primeira aula aqui do Movimento Gera Resultados. E antes da gente iniciar, vou começar aqui tomando meu café. Amo essa xícara aqui, gente, de Roma, maravilhosa, cheia de boquinhas. E para começar a nossa aula, eu preparei um material, que eu vou até aqui abrir com vocês. Aí. Onde nós vamos falar sobre agenda inteligente. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, às vezes vocês pensam que é somente sobre produtividade. E se eu te contar que não, que para você ter uma agenda inteligente, você vai precisar mudar toda a gestão do seu negócio. Então, para as coisas acontecerem, você vai precisar mudar pilares. Não é só, vou fazer a técnica do Pomodoro de 25 minutos. Claro que essas técnicas produtivas são muito boas, elas ajudam muito no dia a dia. Vou fazer uma lista e colocar o que eu tenho que fazer com mais prioridade. Porém, o método de agenda inteligente, ele vai muito além só de produtividade. A gente vai falar da gestão inteira do seu negócio e principalmente pilares que você precisa transformar. Como que eu coloquei o método de agenda inteligente na minha carreira? Eu vou me apresentar brevemente para vocês entenderem como que funciona. Então, eu comecei a trabalhar dentro dos negócios dos meus avós muito nova, com 12 anos. E eu jurava que para ter uma boa empresa, a gente precisa trabalhar 24 horas por dia. Não sei você, mas foi assim que eu aprendi. Tanto que meus avós, até hoje, eles trabalham ali de domingo a domingo. Então, eles abrem o mercado de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, trabalha muito, começa a trabalhar muito cedo, acaba muito tarde, tipo 8 às 10 da noite. E eu aprendi que era assim, empreender. Eu não sei você, mas eu aprendi desse jeito. E aí, quando eu fui ter o meu negócio, eu coloquei isso em ação. Então, eu trabalhava com maquiagem, sobrancelhas, e por mais que os atendimentos de maquiagem fossem mais de fim de semana, durante a semana eu tava totalmente no operacional. Preciso fazer X estratégia, preciso criar conteúdo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E eu trabalhava, assim, muito tarde, até muito tarde, e eu não conseguia cuidar de mim. Atendia muitas clientes, não conseguia cuidar da minha saúde, não conseguia ter tempo de qualidade, e isso foi me deixando doente mentalmente e também fisicamente. E o que eu quero que vocês entendam? Que para você ter uma agenda inteligente, você vai precisar trabalhar realmente pilares ali da sua comunicação. E olha só, gente, chegou aqui, quando eu tava nesse movimento de agenda lotada, eu percebi que eu queria mudar. Falei, eu quero mudar essa realidade, não dá mais pra mim, não é isso que eu quero, eu não aceito mais isso pra minha vida. E foi quando eu comecei a buscar formas de escalar o meu negócio. E eu comecei a trabalhar no digital. Porque quando você tem um negócio físico, então seja, você é dentista, você é advogada, você é arquiteta, profissional da beleza. O que acontece? Você tem conhecimento e você está ali praticando no cliente, certo? E você tem conhecimento para colocar isso no digital e ensinar outros empreendedores. Então, isso é uma forma de escalar o seu negócio. Em 2020, eu comecei a ir para o digital, estava no meio da pandemia e todo mundo estava no digital. Eu falo que a pandemia ela é o maior exemplo de como o digital é forte. Enquanto o mundo inteiro estava parando, o digital, ele, assim, cresceu demais. E aí, bem aqui, o que eu percebi? Eu não podia depender apenas de renda proveniente de atendimento. Eu falei, não, eu quero escalar o meu negócio, eu preciso ter outra renda, porque lá no meio da pandemia a gente não podia atender. E aí, qual que era a outra renda? Por isso que eu falo, vocês não podem pensar só em ter uma renda, vocês têm que pensar em ter mais de uma renda. Então, em 2020, eu criei o meu primeiro infoproduto, gente, por apenas R$ 7,99 mensais. E assim,
ninguém comprou. Tive 2 vendas, assim, sofridas, sabe? E naquele momento eu falei, o digital não é pra mim. O digital não é o que Deus quer pra minha vida, porque, é muito difícil, sabe? Aquele sofrimento mesmo, e eu sei que muitas pessoas passam por isso também. Começam no digital e aí desiste, porque simplesmente não consegue, sabe? Não dá, é muito difícil, mas é a falta de conhecimento. Nessa época, eu tinha muito pouco conhecimento ainda sobre o digital. Eu achava que era só gravar um curso e pronto, tá feito. E na verdade, não é assim que funciona. E aí, eu percebi que o digital é a maior avenida de vendas do mundo. Eu só não estava colocando as estratégias certas e eu não queria mais depender só do atendimento direto. Mas para que tudo desse certo no digital, para que eu pudesse implementar a agenda inteligente, eu precisei seguir 5 passos. E esses 5 passos eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua carreira. Então fica até o final, porque o último é o melhor. O último é o que dá mais diferença na tua carreira. Então vamos lá. Primeiro, refinamento de posicionamento. Então, por mais que eu trabalhasse dentro da beleza, eu era aquela profissional que cuidava do outro e não cuidava de mim. Então, eu não conseguia fazer uma maquiagem de manhã, ia meio descabelada trabalhar, e aí as pessoas falavam, Isa, mas você trabalha com beleza. E eu usava desculpa assim, mas eu arrumo outras pessoas. Eu não preciso estar arrumada. Meu Deus do céu, que loucura. Mas era basicamente isso. Aí eu falei, olha, não quero mais isso, quero mudar, não quero mais viver desse jeito, eu quero fazer as coisas diferentes dentro da minha carreira. E para isso eu precisei refinar o meu posicionamento. E quando a gente fala de posicionamento, não é só imagem. Imagem, obviamente, é muito importante, porque as pessoas são visuais, elas vão te julgar só pela capa, assim como a gente julga um livro. E aí eu falei, preciso olhar para o meu brand. Então, eu refinei todo o meu branding, toda a minha marca, as cores que eu usava. Na época, eu fui fazer fotos profissionais de posicionamento e, sem querer, eu comprei um blazer lilás. E o lilás se tornou a cor da minha marca de forma totalmente despretensiosa. E a gente sabe que as cores, elas significam algo. A gente não pode escolher uma roupa no guarda-roupa e tirar foto profissional. A gente precisa ter intencionalidade. E era exatamente o que faltava em todo o meu negócio, intencionalidade. Fazia por fazer, eu postava por postar, tirava uma foto e postava um antes e depois de um atendimento, mostrava o meu trabalho, mas não era algo que chamasse atenção, porque não tinha intencionalidade, não gerava desejo, não tinha gatilhos mentais por trás. Então aqui, refinar o posicionamento foi essencial. O segundo é a criação de conteúdo intencional. Então, como eu falei pra vocês, eu postava só por postar. Então era aquela coisa chata, sabe? Eu posto uma foto de vez em quando, não tem constância, as pessoas não tinham clareza sobre o que eu queria transmitir. Então você precisa ter um posicionamento muito bem alinhado, pontuado, todos os detalhes e depois colocar na tua criação de conteúdo intencional, porque senão não vai adiantar nada. Exatamente isso que eu fazia de errado e por isso que meu curso não dava certo. Eu queria ir para o digital, mas eu não fazia da forma certa. Eu não tinha planejamento, eu não sabia criar uma antecipação de lançamento, eu não sabia fazer as coisas da forma certa. E essa falta de conhecimento me fez querer desistir lá em 2020 do digital, porque eu achei que não era para mim. Foi quando eu comecei a buscar cursos, mentorias, me especializei no assunto e as coisas começaram a dar certo. Em 2022 lancei o meu primeiro curso de maquiagem profissional e foi um sucesso. Claro que no começo a gente teve que se organizar em relação a todas as estratégias, mas depois que eu tinha toda a bagagem de conhecimento, as coisas só começaram a acontecer. E a criação de conteúdo, ela sempre foi minha melhor amiga. Foi ela que me ajudou a guiar em todos os passos ali. Funil de vendas. Aqui, no funil de vendas, é muito importante você entender que não é colocar o link na bio e achar que a pessoa vai lá comprar o seu curso. Não, você precisa ter estratégias, você precisa ter funis de vendas rodando. E foi exatamente o que eu fiz ali na minha criação de conteúdo estratégica. Eu comecei a colocar funis tanto na criação de conteúdo
outros funis também que eu ensino dentro da minha mentoria, como imersão, como antecipação, e esses funis foram me trazendo resultados. Agora, se você não tem nenhum funil de venda rodando, é muito triste te falar isso, mas infelizmente pode ser por isso que as coisas não estão rodando para você. Então você precisa alinhar isso, você precisa olhar o seu ano e saber qual estratégia você vai aplicar em cada mês. Não é, agora é novembro, vou fazer uma estratégia da Black Friday. Pronto. Não. Você precisa ter planejamento. O que vai acontecer em cada mês do seu ano, ali ter essa gestão de estratégias. Antes da gente ir para nossa próxima etapa, não esquece de curtir esse vídeo, me ajudar aqui no YouTube. Quando você curte, quando você comenta, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele acaba mostrando para mais pessoas. Então é uma conta nova aqui, tô começando agora no YouTube, tenho lá no Instagram. Inclusive, quem é novo aqui no YouTube e ainda não me conhece lá no Instagram, vai lá me seguir também. E tô começando aqui, quero ir para outras redes sociais, levar o meu conhecimento para ajudar vocês. Então não esquece de curtir. Vamos para o nosso próximo, que é delegar, liderança. Então, quando a gente fala de agenda inteligente, é quase impossível a gente fazer tudo sozinho. E eu vejo que isso é um dos maiores problemas das empresárias. Então elas querem fazer tudo. E tem um espaço físico, quer limpar, organizar, atender, responder cliente, quer ir pro digital, quer fazer as artes, quer fazer tudo sozinha e não consegue. Quem tá sozinha não consegue ir muito longe, consegue até crescer. Eu falo, tá sozinha, você consegue crescer, mas tem um teto, sabe? Quando você coloca, por exemplo, uma secretária, o que vai acontecer? Essa secretária vai conseguir responder para você enquanto você tá trabalhando e você vai ter o quê? Mais atendimentos, pensando por esse lado, porque vai ter alguém respondendo. A mesma coisa acontece quando você está no digital. Se você contrata uma pessoa para fazer sua arte, se você contrata alguém para te ajudar a desenvolver, nossa, vai conseguir crescer muito, 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 muito. Então é sobre investir. Eu falo que eu percebo que hoje em dia as pessoas têm esse problema com o investimento. Por o seguinte, eu tô aqui com a minha caneca que eu falei pra vocês. Então aqui nessa caneca, a pessoa que me vendeu, ela precisou comprar o quê? O material para fazer a caneca, ela investiu nisso e ela vendeu pra mim. A mesma coisa acontece com o teu negócio, mulher. Você vai ter que investir. Você vai ter que investir em mentoria, em conhecimento, em curso, em pessoas para delegar o que você sabe, porque senão vai ficar cansativo, você não vai ter tempo para você. E eu falo, qual que é a graça de empreender? Lembra que eu falei para vocês que lá no começo eu achava que empreender era só trabalhar? Qual que é a graça disso? A gente vem empreender para ter uma vida melhor, não para ser escrava do nosso próprio negócio. E é isso que o método de agenda inteligente entra. Eu não quero que você seja escrava do seu negócio. Eu quero que você desfrute, eu quero que você tenha liberdade, eu quero que você tenha leveza na sua vida. E para isso você precisa implementar essas etapas que eu tô falando aqui para você. E eu vou te ensinar isso, como fazer cada etapa, cada pilar que tá aqui dentro da minha mentoria. Porque lá eu ensino vocês a fazer cada uma dessas etapas. Como refinar posicionamento, eu faço um plano de posicionamento para você. Como criar conteúdo estratégico, eu ensino o que tem que ser em um carrossel, na capa, na segunda capa, como fazer um vídeo, como criar conexão com a tua audiência. Eu ensino como delegar, a gente olha para o teu negócio e fala, olha, nesse momento, contrata só uma estagiária, vai ser X valor, já vai te aliviar aqui nessa área. Então a gente vai olhar para o seu negócio. Sei que às vezes você fala assim, Isa, não tô no momento ainda de delegar, então vamos preparar a sua empresa para chegar nesse momento, para você conseguir ter pessoas, para você conseguir pagar um salário. Por último, e como eu disse, o mais importante, que é algo que eu gosto de trabalhar muito na minha mentoria, é a mentalidade de empresária. Porque se você não tem uma mentalidade próspera, o que vai acontecer? A hora que der na telha, você vai correr para uma agenda lotada. Ai, não, porque a agenda lotada é melhor. Ai, eu prefiro ganhar em quantidade. Não, o foco é ganhar em qualidade. Agenda inteligente é você cobrar mais caro para que você tenha menos clientes, menos alunas e você consiga dar atenção, dar foco para essas pessoas. Eu vejo que as pessoas se perdem nisso hoje. Elas querem muita gente,
Aí elas vão colocando, vem, pode vir, é X valor, mais barato mesmo do que eu poderia cobrar, mas pensa na quantidade e não na qualidade. Quando você foca na qualidade, o seu negócio vai para frente de uma forma, você entrega melhor, seu cliente te valoriza, você trabalha menos, você cobra mais caro. Então eu só vejo pontos positivos de você ter uma agenda inteligente. E essa mentalidade aqui, ela é o que te faz crescer. Então, quando eu falo para vocês que eu comecei lá com 12 anos trabalhar dentro do negócio dos meus avós eles eram cortadores de cana. Então, eles não tinham essa mentalidade de crescimento, de abundância, no sentido de, vou contratar pessoas. Meus avós demoraram muito para contratar uma pessoa, muito. Eu que trabalhava lá dentro, somente eu, e a gente precisava de pessoas e era super sobrecarregado para mim, para eles, e eles não queriam contratar, porque na cabeça deles era perca de dinheiro contratar. E não é. Não é perder dinheiro contratar. Na verdade, a sua empresa vai estar ganhando dinheiro porque essa pessoa vai estar produzindo para você algo que você não poderia fazer. Então, o que eu falo para vocês é tenham uma agenda inteligente se vocês querem fazer diferença na vida de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa aula, foi um prazer e quero trazer muitos conteúdos interessantes aqui para vocês. Beijinhos!